Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Os Discípulos e o Mundo, que segue narrada nos evangelhos de João, capítulo 15, capítulo 16. E faremos uma leitura e um posterior aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João capítulo 15, versículo de 18 a 27. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, o mundo e minha escolha vos separou do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se ele perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, não seriam culpados de pecado. Mas agora não têm culpa, desculpa para seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não seriam culpados de pecado. Mas eles viram e nos odeiam a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre os discípulos e o mundo. Agora vamos fazer uma leitura de mais um capítulo de João relacionado ao mesmo tema. João, capítulo 16, versículo de 1 a 4. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Mas ainda virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. E isso farão porque não reconheceram o Pai, nem a mim. Mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vos disse. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre os discípulos e o mundo. Agora vamos fazer uma breve reflexão sobre o que as mensagens dos evangelhos têm para nos ensinar no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faz já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, desse estudo. Compartilhe para que mais um irmão ou irmão também possa fazer parte. Deixe aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, lembrando que nós estamos na etapa, na etapa 4, né, da paixão de Cristo.
Então, nós estamos aqui naquele momento de despedida, né? Quando Jesus vai encerrando o cumprimento do seu ministério. E aí a gente tem começado uma série de orientações finais, né, de Jesus ao grupo dos discípulos. E hoje ele está trazendo aqui uma narrativa sobre as consequências de acolher, né, e cumprir o Evangelho de Cristo, né? Porque o mundo odeia todo aquele que contrapõe ao que não é de Deus, né? Para dar testemunho do Evangelho, você vai ter que contrapor contra o projeto desse mundo. E isso vai atrair o quê? O ódio. Foi assim no tempo de Jesus e ainda é nos tempos atuais, né? Nós vivemos num mundo muito controverso, né? Um mundo que quer se justificar por si mesmo e vai se afastando daquilo que o Evangelho define para as nossas vidas, né? Então, Jesus coloca que nós não somos do mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, né? É muito mais tranquilo você ter uma relação onde todo mundo gosta de você, né? Mas o enfrentamento, né? A implementação do evangelho neste mundo, ela vai ser acompanhada de muitos desafios, né? De muita luta e de muito ódio contra aquilo que você quer desenvolver, porque o mesmo mundo que rejeitou a Cristo ainda hoje rejeita aqueles que são de Deus, aqueles que querem uma proposta transformadora para esse mundo. Não somente no campo espiritual. Isso é muito importante entender, porque Jesus, ele não dialogou só com as coisas do espírito. Jesus, ele combateu as injustiças, a hipocrisia, a desonestidade com as coisas de Deus, a exploração pela ignorância das pessoas. Então, os que são de Deus devem se levantar contra aquilo que contrapõe o projeto do evangelho. Porque muitas vezes o discurso é sobre Deus, mas as ações são sobre a perversidade deste mundo. Então é preciso estar muito atento, né? E Jesus coloca aqui que o servo não é maior que o Senhor. Então, se Cristo foi perseguido, não vai ser diferente contra nós, né? Porque nós temos que sair da zona de conforto, né? Porque quando você se cala, você deixa que o mundo fale. Lembra quando Jesus, ele, na sua entrada triunfal em Jerusalém, quando eles pedem que os discípulos se calem, o que que ele responde para os fariseus e as autoridades, as lideranças religiosas ali? Jesus fala: se eles se calarem, as pedras clamarão. Enquanto você, que é cristão, que é de Deus, se calar, as pedras clamarão. E quem são as pedras? São as vozes desse mundo que contrapõem ao projeto do Evangelho. Então nós temos que sermos firmes contra o projeto deste mundo. E não é fácil, né? Porque quantas e quantas vezes que você não se sentiu minoria no seu ambiente de trabalho, na sua escola, né? Na sua comunidade? Parece que você é uma voz rouca no deserto, que todo mundo vai fazendo as coisas e você é diferente. Mas é bom ser diferente e agradar a Deus do que ser igual a todo mundo e desonrar aquilo que Deus espera das nossas ações, das nossas atitudes neste mundo, né? E aqui Jesus coloca que uma questão importante, né? Se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, não seriam culpados de pecado. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Então, não, os judeus daquele tempo, eles não poderiam alegar ignorância, porque Jesus falou a eles, conforme aquele que estava na Escritura.
Mas os seus corações orgulhosos, a sua vaidade e o seu pecado não deixou que a palavra entrasse, porque Jesus ele colocava o dedo na ferida. Eles sabiam que Jesus era uma ameaça, que Jesus estava apontando o dedo naquilo que eles estavam fazendo de errado, quando eles estavam confundindo a mensagem do evangelho, né? Bem, aqui também, olha o que Jesus fala aqui, né? Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não seriam culpados de pecado. Olha que interessante, né? Essa afirmativa de Jesus, que nenhum outro fez. Quem é que antes e depois de Jesus andou sobre as águas? Quem é que antes ou depois de Jesus ressuscitou um morto de 4 dias, alterou os poderes da natureza somente com a voz, né? Quem é que secou uma figueira somente com o olhar, sem nela tocar? Esse é o nosso Cristo que foi rejeitado pelos homens, que tiveram a oportunidade de testemunhar tudo isso e ainda assim tiveram os corações endurecidos. E Jesus ele não alivia, ele fala que quem odeia a mim, odeia meu Pai, porque eles achavam que Jesus era uma farsa, que ele era um impostor. Então ele colocou o pecado, porque eles falam assim, não, você não é de Deus, nós somos a raça de Abraão. Eles preferiram enaltecer Abraão e Moisés do que o próprio Cristo, que foi profetizado nas Escrituras. Por isso Jesus fala que eles odeiam a mim e a meu Pai. Tudo que eles fizeram contra Jesus, fizeram contra o próprio Deus, né? E aqui novamente ele vai falar do Paráclito, né? Então, quem é o Paráclito? É o Espírito Santo, que só poderia ser enviado com a partida de Jesus do nosso mundo material. E no vídeo anterior, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, o Paráclito, né? O Espírito da verdade, que faz com que os discípulos se lembrem de tudo que testemunharam, de todas as obras realizadas por Cristo, inclusive de momentos que eles não testemunharam, né? Porque tem algumas passagens que Jesus estava sozinho. Como é então que os discípulos poderiam colocar nas Escrituras? O Espírito Santo, né, mostrou tudo o que foi realizado, daquilo que eles testemunharam e daquilo que eles estavam ausentes, o Espírito da verdade, né? E Jesus, ele encerra essa, esse primeiro capítulo aqui de João, falando que eles vão dar testemunho porque estavam desde o princípio. Jesus sabe o quanto foi difícil para os discípulos acompanharem todo o seu ministério, né? Foram cerca de 3 anos ali vivendo toda a dureza da perseguição, não na mesma proporção de Jesus, mas ali firmes como aliados, né, no projeto do Evangelho. E Jesus sempre reconheceu esse esforço, assim como ele reconhece o nosso esforço também, com todas as nossas limitações, as nossas falhas, com a nossa ousadia, né, de testemunhar o Evangelho. Portanto, meu irmão, minha irmã, continue firme no propósito, porque muitas vezes, sim, estaremos sozinhos, sim, seremos humilhados, sim, seremos descartados pela sociedade. Mas o importante para nós é estarmos bem diante do Senhor. É isso que interessa, que nosso testemunho agrade ao Pai. Amém? Bem, e aqui nós falamos agora do João, né? Capítulo 15. E agora, na mesma temática, João ele continua aqui no capítulo 16, falando das consequências ainda, né? Na verdade, é um complemento, né? Cuidado para, isso, digo isso para não vos escandalizeis, expulsar-vosão das sinagogas, né? E aí tem uma questão aqui que ela é muito atual, né? Olha o que João narra no seu evangelho aqui.
né? Que Jesus fala: virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. Assim como no tempo de Jesus, e aí Jesus ele anuncia aqui que virá a hora, até hoje, né? Quantas pessoas que matam em nome de Deus? Olha só isso. Aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. Quantos tiranos que a humanidade já conheceu que falavam que estava do lado de Deus, que estavam cumprindo um propósito de Deus, matando, perseguindo, torturando. E então Jesus ele já nos disse, muitos que chegaram inclusive ocupar a casa do Pai, né, dentro das nossas igrejas, pessoas que governam as nações, falando em nome de Deus, mas tendo uma atitude totalmente diferente com aquilo que o Evangelho espera de cada um de nós. E ainda assim conseguem atrair vários aplausos, né? Quantas pessoas que estão nas igrejas que defendem atos que vão totalmente contra. Deus nunca disse para perseguir, para torturar, para matar ninguém. Deus não quer uma raça de filhos violentos. Nós vivemos num mundo onde a cada dia cresce a violência doméstica, né? Abuso sexual, feminicídio. Qualquer coisa no trânsito é motivo para alguém sacar uma arma e matar o outro. Guerras acontecendo no mundo por ganância, por ouro, por petróleo. Isso está acontecendo hoje. Então, Jesus ele já anuncia que farão e ainda vão dizer que é um ato de culto a Deus. E aí ele continua que eles não reconheceram o Pai nem a mim. Olha quanto tempo se passou e as pessoas não entenderam o que Jesus veio trazer, não compreenderam. Principalmente o seu próprio povo, a nação judaica rejeitou o seu Cristo. Por isso ele foi para outras nações, inclusive nações pagãs. E ele gosta de enfatizar, né, de ressaltar, né, e ele já disse isso em outras ocasiões, né? Digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vos disse. Tudo quanto Jesus disse no Evangelho aconteceu no seu tempo e continua acontecendo até os dias atuais. Então, minha irmã, meu irmão, fiquemos atentos, então, às mensagens do Evangelho, porque elas nos falaram naquele tempo e ressoam até os dias atuais. Então, que a gente não se escandalize, que a gente se posicione para enfrentar as ciladas desse mundo. Tudo aquilo que atenta contra o projeto do Evangelho, não somente nas palavras, mas nas nossas atitudes, que nós não acompanhemos as más ações violentas, de ganância, de exploração. Isso não é de Deus. Jesus disse que nos reconhecerão através das nossas atitudes, através do amor ao próximo. E não é o que nós testemunhamos no nosso dia a dia. Então, que não sejamos nós a enfrentar, a engrossar essas fileiras da violência e que a gente seja combatente nesse mundo que odeia aquilo que propõe o Evangelho. Então, realmente, esse mundo não é nosso, mas nós vivemos nele e temos que fazer o combate nele até a nossa pátria definitiva, que é junto ao Pai, junto ao nosso Senhor, rumo ao reino de Deus. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho, que Deus abençoe a sua vida, sua família e seus projetos. Um abraço.